Capítulo 730, um ataque para destruir o mundo. Tradução, Cyber Revisão, CYS. Depois que Hope falou, os outros artistas marciais presentes também notaram a rachadura na superfície do espelho de transformação divino. Não foi o espelho de transformação divino gravado com os princípios da formação do universo. Como poderia ter quebrado? Todos os artistas marciais presentes estavam curiosos sobre essa mesma pergunta. Mas neste momento, quando Howe olhou para o espelho de transformação divino, sentiu um horror crescente em seu coração. Como alguém que poderia ser considerado um talento decente do clã Howe, ela tinha uma boa compreensão do espelho de transformação divino. O espelho de transformação divino era de fato um objeto divino que foi gravado com as leis da energia de origem. Mas o núcleo do espelho de transformação divino, bem como a parede de cristal que compunha sua superfície, não eram verdadeiros tesouros divinos da formação do universo. Em vez disso, eles foram criados por um mestre em formação de matriz. Quando o mundo do espelho de transformação divino foi quebrado, então o próprio espelho também quebraria. Aquele que criou esse espelho já havia considerado essa situação desde o início. Com o cristal de chama líquido dentro do corpo principal do espelho de transformação divino, mesmo que houvesse rachaduras produzidas nele, ele poderia lentamente se fundir e se reformar com uma função auto-reparadora. No Yaming, passou no teste do primeiro conceito. Isso, Howe respirou fundo, seus olhos brilhando de espanto. O espelho de transformação divino tinha um total de 9 mundos dentro dele. Todos esses 9 mundos correspondiam a 9 tipos diferentes de conceitos. Esses 9 conceitos diferentes abrangiam quase todos os mistérios das leis do fogo. Destes 9 conceitos, cada um era mais difícil que o anterior. Se alguém pudesse passar do 6º ou 7º conceito, então eles poderiam se tornar um Lorde Santo dentro do reino dos deuses. Se alguém pudesse passar rapidamente pelo 9º conceito, então isso significaria que eles tinham compreendido completamente as leis do fogo, tendo uma força como se fosse um deus de fogo encarnado. Esta foi a origem do nome do espelho de transformação divino. Atravesse 9 níveis de conceitos, rompa a espiral mortal e transforme-se em um deus. E agora Lin Ming já havia quebrado o primeiro conceito. Howe achou isso completamente inacreditável. Se Lin Ming era um filho favorecido pelo céu de algum grande clã no reino dos deuses, então ela não teria achado isso surpreendente. No entanto, Lin Ming obviamente era um novato no conceito de fogo que chegou recentemente. Sua compreensão das leis do fogo era inferior até mesmo à compreensão de uma criança do reino dos deuses. Ele havia usado o tempo de meia da vara de incenso com o testamento da fênix ancestral para se fundir com suas leis. A disparidade era simplesmente grande demais. O único aspecto digno de nota foi sua compatibilidade com o poder do fogo. Mas dependendo apenas disto, era impossível para ele ter queimado o mundo do primeiro nível. Howe ficou chocada, mas quanto a Hope e os outros, eles nunca tinham experimentado esse espelho de transformação divino antes, então eles não tinham ideia do que significava uma rachadura na superfície dele. Embora achassem que era extraordinário que uma rachadura aparecesse na superfície do espelho de transformação divino, a fenda já havia se consertado a um grau imperceptível no tempo de apenas meia vara de incenso. Assim, eles não acreditavam que esse assunto fosse muito importante. Mas neste momento, o corpo de Howe tremeu. Com um rosto pálido, ele se afastou do espelho de transformação divino. Ele finalmente atingiu seus limites, incapaz de resistir ao conceito do primeiro mundo. Howe não olhou primeiro para a ampulheta.
Em vez disso, sua primeira ação foi virar para o lado dele e ele viu que a área onde Lin Ming uma vez estava agora estava vazia. Obviamente, ele foi derrotado primeiro. Ele ganhou. Os lábios de Hovenlong se curvaram em um sorriso. Então, ele se virou para olhar a ampulheta. A marca de 3/4 de hora já havia sido preenchida, e um pouco de areia agora estava descendo. Ele havia chegado aos 3/4 de hora. Quando Hovenlong viu isso, ele estava em êxtase. Isso significava que ele era um gênio visto apenas uma vez a cada 50 anos. Para durar no mundo do espelho por 3/4 de hora, esse foi um resultado raramente visto mesmo em 50 anos. Embora Hovenlong tenha usado alguns truques para obter essa honra, ele ainda não havia violado nenhuma regra. O que ele confiou foi a sua compreensão das leis do fogo. Os resultados foram bastante eficazes. Com tal título, era altamente provável que ele fosse escolhido para entrar no reino dos deuses para o segundo estágio do julgamento de fundação. Haha, irmão Long, 3/4 de hora. Você é o primeiro neste teste a chegar em 3/4 de hora lá dentro. Este é um resultado raramente visto, mesmo em 50 anos na cidade secular da Fênix. Hope apressadamente correu e parabenizou Hovenlong. Naturalmente, ele não podia perder essa oportunidade para lisonjeá-lo. Isso mesmo, irmão Long, nós tentamos tanto chegar a 2/4 de horas. Achamos que isso já era bom, mas comparado ao irmão Long, nossos resultados são muito vergonhosos. Nenhum de nós pode sequer se comparar. Isso mesmo, você realmente ampliou meus horizontes. Vários outros artistas marciais do reino dos deuses também elogiaram em uníssono. Embora este tipo de lisonja fosse obviamente oportunista, Hovenlong estava com um humor excelente e ser elogiado fazia com que seus pensamentos fluíssem de maneira incomparavelmente suave. Embora ele não pudesse esconder o sorriso em seu rosto, ele humildemente disse: minha sorte é boa. Uma vez terminado esse teste do julgamento de fundação, peço a todos que venham ao restaurante da Fênix Ancestral e compartilhem algumas taças de vinho comigo. Havia apenas um único restaurante na cidade secular da Fênix. Os ingredientes lá eram todos produtos espirituais do atributo fogo. O vinho feito de tesouros celestiais atributo fogo era envelhecido por 1000 anos. Apenas comer uma refeição era muito benéfico para o cultivo. Claro, o preço era tão alto que deixaria alguém sem palavras. Restaurante da Fênix Ancestral, desde que o irmão Long está tão gentilmente nos bancando, então não seremos desrespeitosos. Um artista marcial do reino dos deuses disse alegremente. Ninguém perderia uma oportunidade para lisonjear Hovenlong e comer um suntuoso banquete de comidas espirituais do atributo fogo. O grupo do reino dos deuses estava pulando de alegria. Mas neste momento, o ancião de túnica vermelha extraiu um pergaminho de seu anel espacial e abriu-o com um som estrondoso. Sem expressão, ele disse: agora vou anunciar os resultados. Ouvindo o ancião de túnica vermelha falar, os artistas marciais presentes sentiram seus corações tomados pelo medo. O primeiro estágio do julgamento de fundação de nível rei era avaliado a partir da soma das pontuações. Após cada teste, o examinador daria a cada desafiante uma pontuação. Esta pontuação estava relacionada com o futuro papel e status desses artistas marciais nos seus clãs. Era de maior importância. Hovenlong sorriu fracamente, confiante em si mesmo. Ele não estava preocupado com seus resultados. Como ele pode durar 3/4 de hora e obter o título como um gênio raramente visto em 50 anos, era natural que seus resultados fossem correspondentemente excelentes. Um resultado perfeito é 10 pontos.
A pontuação é julgada por mim. Todos aqueles que falharam têm 0. O ancião de túnica vermelha disse indiferentemente. Com uma grande pincelada, ele apagou diretamente todos os nomes dos artistas marciais que haviam falhado no pergaminho. Este ancião de túnica vermelha normalmente tinha uma expressão gélida e raramente dava qualquer conselho ou direção a esses desafiantes. Como funcionário encarregado dos testes, ele tentou permanecer o mais justo e imparcial possível. Foi só quando Lin Ming incendiou o primeiro mundo que um sorriso raro e minúsculo atravessou seu rosto. Wang Quanmin, mal passou, 1 ponto. 1 ponto. Wang Quanmin ficou espantado. Se uma pontuação perfeita dava 10 pontos, então 1 ponto era simplesmente muito vergonhoso. Bem, pelo menos ele havia passado. Teti, mal passou, 1,2 pontos. Yunlan, mal passou, 1,3 pontos, enquanto o ancião de túnica vermelha lia cada nome. Os artistas marciais que foram chamados todos tinham expressões feias quando ouviam suas pontuações. Uma pontuação perfeita valia 10 pontos, mas houve apenas alguns que ultrapassaram 2 pontos. O melhor até agora obteve 2,3 pontos. Isso foi um grande golpe em sua mentalidade. Então, o ancião de túnica vermelha leu o nome de Huopi. Huopi veio do reino dos deuses e também foi para o corredor terrestre. Além disso, ele durou 2/4 de hora. Seu resultado deve ser extraordinário. Depois que o ancião de túnica vermelha falou o nome de Huopi, Huopi ficou tenso e seu coração se disparou. Ele se inclinou para a frente para ouvir mais atentamente. Huopi, 3,2 pontos. Huopi de repente perdeu o ânimo. Para melhor ou pior, ele ainda teve um resultado notável. Que tipo de padrões eles estavam estabelecendo aqui? De um total de 10 pontos, ele obteve apenas 3,2 pontos. Como eles poderiam dizer que seu resultado foi notável? Huoyu, 4,3 pontos. Além de Lin Ming e Huo Wenlong, Huoyu era a outra desafiante que havia ido para o corredor celestial. Ela obviamente achou difícil aceitar essa pontuação de 4,3 pontos. Este velho Junho é realmente muito rigoroso, cada nota que ele dá é exatamente pelo livro, nem mesmo meio ponto a mais. No vazio, o velho alto balançou a cabeça. Essas crianças teriam que retornar ao reino dos deuses e relatar seus resultados. Dos 10 pontos, eles conseguiram apenas de 3 a 4 pontos, isso é muito difícil de aceitar. Alguns examinadores estenderiam as regras em compaixão e, invariavelmente, aumentariam o número de pontos em 1 ou 2, de modo que a pontuação parecesse mais atraente. Mas este examinador obviamente não se importa com isso. Haha, isso também é bom. Essas crianças devem saber o quão grande é a disparidade entre elas e os outros. Destruir toda a arrogância orgulhosa em seus corações só fará bem para eles. A mulher vestida de vermelho sorriu. O mundo era vasto demais e havia muitos jovens heróis de elite extraordinários. Um único gênio não valia nada. Se eles estivessem cegos por suas próprias auréolas, isso só acabaria prejudicando a si mesmos. Huo Wenlong, o velho Junho disse o nome dele, os artistas marciais presentes aguçaram seus ouvidos. Quantos pontos Huo Wenlong obteve? 6 pontos. Quando essas palavras foram pronunciadas, todos os artistas marciais presentes ficaram perplexos. Huo Wenlong também franziu a testa. Esta pontuação foi muito baixa. Ele era conhecido como um talento de 50 anos na cidade secular da Fênix. Ele durou dentro daquele mundo por 3/4 de hora, no entanto, obteve apenas 6,1 pontos. Então, quem merecia ser avaliado com mais de 6 pontos?
Hope não pôde deixar de enviar uma transmissão de som de verdadeira essência para seus companheiros. Qual idiota com morte cerebral surgiu com esses critérios de pontuação? 7, 8 e 9 pontos são apenas de enfeite. Sua transmissão de som de verdadeira essência também incluiu Hovenlong. Embora essas palavras parecessem desrespeitosas, na verdade correspondiam aos sentimentos atuais de Hovenlong. Esse também foi o objetivo de Hope. Hovenlong estava furioso. Ele teria que relatar essa pontuação de volta ao seu clã. Se fosse muito pobre, ele seria ridicularizado mesmo se obtivesse o primeiro lugar. Isso significaria que tudo o que ele fez foi competir com um monte de lixo para obter o primeiro lugar. No entanto, o que saiu de sua boca foi: Hope, não desrespeite os anciãos que criaram as regras. Há sempre uma razão para isso. Só porque não podemos obter uma pontuação maior, não significa que os outros também não possam. Quando Hovenlong falou até aqui, o velho Junho então disse lentamente: no Yaming. 8,9 pontos. Quando a voz terminou, Hovenlong congelou onde estava. Assim como ele disse, só porque não podemos obter uma pontuação mais alta, não significa que os outros também não possam. O velho Junho realmente deu uma pontuação maior. Além disso, quem obteve essa pontuação foi no Yaming. 8,9 pontos. Como isso era possível? Eu acabei de ouvir errado. Como poderia no Yaming obter 8,9 pontos? Um artista marcial do reino dos deuses gritou. Esta foi uma grande injustiça. Instrutor, deve ter havido um erro. Hovenlong obteve apenas 6,1 pontos. Os resultados de No Yaming foram ainda piores do que os de Hovenlong. Sim. O que está acontecendo aqui? Não eram apenas os artistas marciais do reino dos deuses, mas mesmo aqueles dos reinos inferiores estavam confusos. Eles olharam para o velho Junho com olhos confusos. O velho Junho balançou as mangas da túnica e disse friamente: Ramph. Bando de juniores e ignorantes. Não há limite neste universo, há sempre alguém melhor. Como poderiam os ninguéms como vocês questionar a avaliação desse velho? No Yaming conseguiu derrotar o mundo, destruindo-o. Mas vocês mal conseguiram ficar sob as leis do fogo. A diferença é maior que entre o céu e a terra. Na verdade, as pontuações que eu dei a vocês são muito mais do que vocês merecem. Agora vão se isolar e comecem a treinar. Imediatamente. Com isso, o velho Junho enrolou o pergaminho e se virou para sair em um único movimento, deixando para trás um grupo de artistas marciais confusos. Derrotar o mundo. Mas que pra foi essa?